E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje abrilhantado com a presença da Raquel Lins e da Renata Lins, que vieram para falar conosco mais uma vez sobre o Hospital de Amor. Só que desta vez, você me desculpe, Renata, nós estamos falando do Hospital de Amor da Amazônia. Que bom. Raquel, no primeiro bloco, você nos dizia que quando se constatou a deficiência no tratamento oncológico lá no estado de Rondônia, então ficou decidido que vocês iam iniciar um trabalho numa ala do Hospital de Base de Porto Velho. Isso. Foi assim que começou? Isso, nós começamos, levamos quase um ano para fazer a reforma dessa ala, porque na verdade a gente botou as paredes abaixo, era uma estrutura totalmente antiga, sem os recursos que a gente precisava. Inadequada também? Para um tratamento de oncologia. Então, apenas uma sala? Não, uma ala de 1.100 metros quadrados. Ah, uma ala grande. Isso. Até porque a demanda também muito grande. É muito grande. A estimativa que a gente tinha, assim, foi superada nos 3 primeiros meses. A gente tinha um planejamento, diante das informações que o Estado tinha, de atendimento de 150 pessoas dia. E isso, em 3, 4 meses, a gente já estava atendendo 500 pessoas. Então, por dia, 500 pessoas por dia. Então, o que a gente via? Que, na verdade, quando eles souberam que tinha uma marca que imprimia a mesma filosofia do hospital aqui de Barretos, aqui de São Paulo, eles começaram a dar esse voto para a gente e a confiar de que, de fato, era a mesma entidade que estava representando eles ali. Então, a reforma dessa ala demorou um ano? Foi. Um ano? Foi. Bom, aí começou a funcionar. Aí nós começamos com facilidade ou com dificuldade? Com todas as dificuldades. Por isso que eu perguntei, eu posso imaginar, né? Nós chegamos quebrando com todos os esquemas que existiam na cidade e no estado político. Sim. Existia uma clínica particular que recebia verba do SUS para fazer a químio e a radioterapia. Então ela funcionava das 8 às 18, fechava as portas, esse paciente com alguma intercorrência, pós-AQT, pós-quimioterapia ou alguma situação, ficava solto numa UPA da cidade, num pronto-socorro geral de assistência do estado inteiro. Que coisa. Então, quando nós chegamos, as pessoas começaram a procurar a gente, não queriam mais ter assistência dessa equipe. Assim como a gente... E aí você bate de frente em interesses pecuniários. Todos. Interesses financeiros, né? Isso. Tanto da medicina, igual o Estado queria que a gente se propusesse a entrar na agenda de diagnóstico, fazer uma ressonância, uma tomografia pela regulação, por exemplo. Sim. Só que um agendamento que leva 6 meses, o nosso paciente não pode esperar 2 dias. Então a gente começou a fazer um plano de trabalho de gestão direto com o governo do estado, porque a gente não recebia ainda pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, e colocando clínicas particulares para prestar esse serviço para a gente, onde a gente conseguia ter um laudo de qualidade e de urgência na nossa mão. Então isso também era um conflito de interesse muito grande que existia na cidade e a gente foi quebrando. Então a gente teve, inclusive, dificuldade para abrir CNPJ em Porto Velho. Poxa, que coisa, hein? Eu não sei se o senhor sabe, mas quem libera uma abertura de CNPJ de uma fundação, que é o caso é o Ministério Público. E a gente chegou a ter a porta na cara do Ministério Público lá, de alguns promotores, dizendo que a gente não precisava estar lá, que o Estado já fazia muito bem a oncologia. Que beleza, hein? Então a gente foi vendo que não era de fato uma falta de boa vontade que as pessoas tinham, eles queriam de fato não que o nosso projeto desse certo. E a gente teve insistência, persistência. E eu já vi tanto disso, viu? Aliás, nós já vimos, né? É a política. Tantas coisas. Sim, algumas coisas não funcionam justamente por questões políticas, infelizmente, né? Isso. Sim, a gente enfrentou isso durante esse 1 ano e, na verdade, toda a nossa luta até hoje. Tanto que depois, agora tem 1 ano que nós conseguimos inaugurar nossa unidade própria. Então vamos voltar lá. Antes de você falar da unidade própria. Vocês começaram então nessa ala do hospital. Quanto tempo ficaram lá? Nós ficamos lá por 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí como foi a decisão de construir
um prédio próprio, uma unidade própria? Na verdade, a gente, com o hospital na cidade, recebendo esses pacientes, a sociedade sempre muito parceira, empresários, cooperativas de crédito, todo mundo ajudando em todas as campanhas que a gente tinha, fosse show, leilão, a caminhada Passos que Salvam, todos eles começaram a se envolver e verificar que o nosso trabalho era de fato o que era feito em Barretos. Sim. E aí a gente tinha, já não estava suportando mais essa unidade de 1.100 metros quadrados, a gente até então não fazia radioterapia lá, então ainda grande parte dos nossos pacientes tinham que vir para Barretos para receber esse tratamento. Sim. Por conta Porque de estrutura tudo já está pronta era em Barretos, restrita. né? Isso. Então a gente falava assim que a gente não ia fazer nada do que a gente não tivesse competência para fazer ali dentro, Sem que dúvida. era o que as outras unidades estavam fazendo lá. Então, como a gente tinha a retaguarda de Barretos, que é um centro imenso de excelência, a gente mandava esses pacientes para cá. Sim. Então, eu comecei a pedir, a engenharia do hospital, a direção do hospital em Barretos, montou um projeto, um portfólio de um hospital exclusivo, que é esse Hospital de Amor Amazônia, e eu comecei a procurar esses nossos parceiros desde o começo, que estava lá quando eu ainda era um mestre de obras dessa reforma. Sim. E a gente não tinha ainda uma unidade, eu comecei a procurar eles e vender isso, e eles compraram a ideia. A gente tem o nosso primeiro apoiador, que é o Cicobi, lá na Sim. região, Cicobi Norte, que compreende Amazonas, Rondônia e o Acre, que eles foram os primeiros patrocinadores da nossa primeira ala. Então, beleza, eles fizeram um aporte de R$2.500.000, a gente começou, ganhamos um terreno de um empresário de 100 mil metros quadrados, aí a gente foi ganhando a confiança e esses recursos do Cicobi, aí o Cicobi puxou mais um outro empresário que era cooperado, e hoje a gente tem um projeto inicial, que é essa primeira fase, de 16 mil metros quadrados construídos, Sim. mais de 60 milhões investidos entre infraestrutura e equipamento, sem R$1 de dinheiro público, só de empresários. Quer dizer, a iniciativa privada fazendo o papel Isso. que o Estado deveria fazer. Isso. É lamentável, mas é a verdade, né? É a realidade, é o que nós vivemos, é a realidade. Essa unidade já está inaugurada. Isso. Aí, há um ano, nós mudamos Sim. a parte ambulatorial. Então, consultas, quimioterapia, toda a questão de hospital dia, a gente inaugurou há um ano, em agosto agora fez um ano. E agora, em outubro, começo de outubro, nós mudamos o que faltava, que foi a parte de centro cirúrgico, UTI e as internações. Então, já está hoje, funcionando esse prédio de 16, de 1.100 metros para 16 mil, é uma diferença muito considerável, grande. não é verdade? Nossa, mas que beleza! E hoje vocês têm uma demanda de quantos pacientes dia? Hoje, a gente, como tem um mês que a gente mudou ainda essa estrutura que a gente tinha, a gente continua atendendo. Hoje a gente já está em mais de 800, 900 pacientes dia com essa estrutura. Mas que coisa, hein? Só que com uma expansão imediata do próximo ano para dobrar esse número, imediatamente. Puxa vida, olha que quantidade de paciente. E esses pacientes não são só de Rondônia? Não. Agora estão vindo dali da Amazônia? Eles já vinham da Amazônia. Sim. Mas agora que a gente tem uma estrutura... Tem essa unidade exemplar, né? E com tamanho para receber, a gente recebe pacientes, inclusive da Bolívia, que fica ali na divisa. Sim. A gente recebe região norte inteira, que é o propósito do hospital, toda a região norte. A gente fez essa estrutura para receber toda a região norte. Mas a gente tem pacientes do Brasil inteiro que às vezes tem um parente lá e acha muito mais fácil ir tratar lá por ter um parente do que continuar aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem, inclusive, pacientes da região sul, sudeste. E aquela estrutura que tem em Barretos, vocês já estão montando lá? Casa de apoio? Hoje a gente, desde que o hospital funciona lá nesses 1.100, a gente já tem uma casa de apoio. E a gente tem outras casas de apoio que não são nossas, também parceiras, que não cobra desse nosso paciente. E a gente ajuda eles com alimentos e toda a estrutura assim, que eles precisam para eles não cobrarem dos nossos pacientes. Entendi.
Então, a nossa ideia é, de fato, hoje Barretos tem 120 mil metros construídos, a nossa ideia é chegar a isso, com toda a questão de ensino, pesquisa, prevenção, todo esse trabalho que Barretos faz, a gente vai ter um polo lá. Então, a gente vai precisar de todo esse aparato social, de casa de apoio, de organizações voluntárias também, que fazem essas questões todas. Sem dúvida. E recursos humanos? É muito difícil. É complicado. Demais. Eu morei no Tocantins e eu sei a dificuldade da gente ter pessoas graduadas, qualificadas. Tanto que eu abri uma empresa de consultoria na cidade de Araguaína, eu mantenho essa empresa aberta até hoje. Embora morando aqui em Tupã, eu tenho a empresa aberta em Araguaína. Mas eu calculei o seguinte, eu preciso, em 2 anos, ter uma carteira de clientes. Em 6 meses eu já estava recusando o trabalho. Aí eu fiquei até assustado, né? Rápido assim. Aí um companheiro de Rotary que nós funcionamos todos, são 3 escritórios no mesmo prédio que pertence a ele. Ele falou assim, não, a demanda é em virtude da falta de mão de obra qualificada. Então aparece alguém aqui prestando um serviço diferenciado, todo mundo precisa, todo mundo quer. Então, como é que vocês resolveram essa questão? Porque não tem mão de obra qualificada no norte do país. O hospital, infelizmente. O hospital, ele tem uma particularidade de precisar que o funcionário dele seja dedicação exclusiva. Sim. Por quê? Porque é uma doença que exige muito desse profissional. A gente tem essa questão da filosofia da humanização, que o que esse paciente fala é lei. A gente aceita um erro de uma diarista, de um técnico de enfermagem, que seja técnico, mas a gente não aceita ele maltratar um funcionário. Então, a gente está lá para ensinar, para dar todo esse treinamento, mas a questão de comportamental lá era muito difícil. Porque eles vinham de um vício do serviço público, onde eles faziam 3, 4 plantões em lugares diferentes, viravam à noite, chegavam para prestar um atendimento, eles não conseguiam porque tinha sono, tinha isso, tinha aquilo, e não tinha paciência com um paciente nosso que é diferente de um paciente geral. Sim. Isso nós estamos falando do corpo clínico, né? Isso, de todos, da parte assistencial, administrativa, a gente teve essa dificuldade em todos os setores. A parte médica, a gente precisou levar de Barretos para lá no início. Sim. Nós tivemos oncologistas clínicos que foram lá passar 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, com contratos assim, porque todo mundo achava que lá era o fim do mundo, que lá a onça andava na rua, que não tinha rede de internet, todas essas coisas a gente ouvia, parece piada, mas as pessoas falavam sério. Sim, eu sei disso. Então a gente tinha essa dificuldade. Em São Paulo já me perguntaram se em Tupã tem internet, tem telefone. Eu falei, tá brincando. Que brincadeira, né? Mas é aquela imagem. Agora, o grande problema é você tirar o profissional da sua zona de conforto. E era isso que a gente fazia. Tirar o profissional da zona de conforto. Aqui no estado de São Paulo, tem profissionais se acotovelando por um espaço. Isso. Enquanto que em outras áreas do país está faltando mão de obra qualificada. Mas a pessoa está, não, eu estou aqui em São Paulo, aqui eu estou próximo da capital, tem shopping, tem aeroporto, tem não sei mais o que. Ele pode estar ganhando um salário mínimo, mas ele está numa zona de conforto. Não é isso? Poucas pessoas no início foram com esse espírito de fato ajudar, deixa eu ir de peito aberto, ver como é que estão precisando de mim. Então, assim, por exemplo, um médico inicial nosso em dedicação exclusiva, ele entra ganhando R$25 mil, em Barretos ele não ganha, ele vai por hora ou nem isso, ganha metade. Mas ele está em Barretos e está em São Paulo. Sim. Então, se a gente não agregasse esse valor, centros. Se a gente não agregasse, se a diretoria do hospital em Barretos não agregasse esse valor, a gente não conseguiria mandar ninguém. E a gente teve muita rotatividade desses profissionais. Não, eu vou ficar um tempo, mas não quero ficar. Como tiveram outros que gostaram e estão lá até hoje. Sem dúvida. Então, assim, no começo, essa parte médica era o nosso maior desafio. Então, a gente precisou agregar valor para eles entender essa diferença. Porque um médico hoje que vai, naquela época e hoje, que vai para Rondônia, ele fica rico. Se ele vai para o particular, um anestesista, por exemplo, lá chega a ganhar R$100 mil de plantão. É que eu falei da Graça Marina, que foi para Ji-Paraná
E ela ganhava super bem, isso imagine há 40 anos atrás. Ela ganhava super bem porque não tinha professora, não tinha ninguém lá, e ela simplesmente fez uma poupança para depois mudar-se para a Alemanha. É isso mesmo. Hoje você ainda tem o que gastar lá, você tem shopping, você tem ótimos restaurantes, Sim. tem tudo isso. Mas a qualidade de trabalho, de vida que eles procuram lá, se um médico vai para lá, ele fica rico trabalhando no particular. Então, assim, com a gente ele não fica, só que em contrapartida, ele vive muito bem, tem uma qualidade de vida de trabalhar só em um lugar, tem uma estrutura que a gente oferece de instrumentação, quando é cirúrgico, de equipamentos, de tecnologia, que hospital nenhum lá, público, não oferece. A gente hoje está com diferenciais, inclusive em cima de hospitais particulares. Então, ele precisa medir o que ele quer nessa vida dele. Entendi. E é esse perfil que a gente procura, essa pessoa que queira trabalhar por amor à profissão. Sim. E não por dinheiro. Ah, que beleza. E o corpo de enfermagem e as outras áreas, psicologia, etc., vocês também tiveram que importar profissionais aqui do Sudeste? Isso era mais difícil. Mais difícil ainda? Isso era mais difícil porque a gente não conseguia pagar um salário como de um médico, por exemplo. Então, Sim. a gente precisou fazer uma triagem muito bem feita lá na região mesmo, e graças a Deus nós encontramos profissionais muito bons. E aí a gente mandava para vir treinar em Barretos, ou profissionais de Barretos ir para lá, como acontece até hoje, fazer reciclagem e treinamento desses profissionais. Então, eles estão sendo preparados Sim. para o trabalho dentro da própria casa. Isso. E isso melhora, inclusive, a qualidade de mão de obra. Por exemplo, uma profissional, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, que sai do Hospital de Amor e vai trabalhar num outro hospital, seja um hospital público ou um hospital particular, leva consigo esse cabedal de conhecimento que adquiriu e a capacidade de trabalho que adquiriu por meio desses treinamentos, dessas reciclagens que vocês fazem, né? Nesse gancho que o senhor falou, acontece justamente isso. Nós hoje treinamos profissionais para a cidade. Então, no começo era muito mais, hoje, graças a Deus, a gente consegue absorver esse nosso profissional, mas no começo a gente treinava, e um profissional que chegava em qualquer hospital, que estava lá no currículo dele, passei pelo Hospital de Câncer de Barretos na época, ele estava muito bem empregado, ele era aceito na hora, ele tinha esse diferencial. Sim. Então, eu falava até isso para o nosso diretor, eu falava, Henrique, mas não é justo a gente estar treinando gente para trabalhar fora. E ele me fazia ver de uma outra forma, ele falava igual o senhor falou, fica feliz que tem profissionais nossos imprimindo a nossa marca em outros hospitais fora que a gente não pode alcançar. Então, o paciente merece. Muito bom. Olha, muito bom. Nós fomos enriquecidos hoje, viu? Com essa explanação, com detalhes que você nos trouxe. Parabéns pelo trabalho de vocês lá. Obrigada. Como eu disse, você também saiu da sua zona de conforto e para dedicar ao amor às pessoas que realmente precisam. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Raquel, para toda a equipe do hospital, para todos, vocês levem o nosso abraço e pode ter certeza, contem sempre com as nossas orações, viu? E com o respeito que nós temos por vocês. E, Renata, pelo seu trabalho de captação igualmente para o Hospital de Amor de Barretos, eu quero te cumprimentar também, viu? Muito obrigado por vir acompanhando a sua sobrinha, por participar conosco aqui do programa. E vamos lembrar da caminhada? Vamos lembrar. Então, por favor. Então, eu quero convidar todos novamente para a nossa caminhada Passos que Salvam. Inclusive, pastor, lembrar que no dia 25 de novembro de 2018, mais de 580 cidades, né, Raquel, em todo o país estarão caminhando em prol dessa nossa causa, que é o combate ao câncer infanto-juvenil, para que todos fiquem sabendo desses sintomas e que esse diagnóstico precoce salvam tantas crianças. Então, inclusive, Porto Velho também caminhará com a gente, então não só Tupã. Dia 25 de novembro, em Tupã, estaremos realizando a caminhada a partir das 8h30, ali nas proximidades do Tupã Tênis Clube, faremos a nossa concentração
e caminharemos por toda a Avenida Tamoios. Muito bom. Então eu conto com todos e agradeço ao senhor mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado. Estaremos lá certamente, viu? Apoiando e prestigiando a caminhada. Isso. Muito obrigado. Obrigada A vocês pela participação no programa. Muito obrigado pela entrevista especial que nós tivemos hoje com você, Raquel. Muito obrigado e sucesso a vocês no trabalho. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela paciência em nos ouvir. E nós estaremos sempre à sua disposição. Venha conhecer o Rotary Club, venha conhecer o trabalho do Rotary Club. E vamos apoiar essas causas da iniciativa privada na atenção para com as crianças, com adolescentes, nessa área tão importante e necessária que é o combate ao câncer. Muito obrigado. Nos próximos dias estaremos de volta com este programa e agradecemos a sua audiência e que Deus nos abençoe.